Presidente, por favor, troque o seu ministro da Fazenda. Eu, como homem comum que sou, quando lhe peço isso, tenho certeza que está falando em nome de uma quantidade muito grande de brasileiros. Nós sabemos que, nós votamos na senhora para que a senhora mande, para que a senhora leve em frente o processo de desenvolvimento pelo qual todos nós esperamos, com o qual todos nós sonhamos. E a conversa repetitiva, de freio de mão puxado do ministro da Fazenda, realmente nos leva todos a uma dúvida profunda sobre quais são as motivações. Ele e o presidente do Banco Central parecem se revezar quando um cansa demais a população com as suas aparições na televisão, falando em controlar a inflação e controlar a inflação e controlar a inflação. Eles se revezam e entra o outro falando mais ou menos a mesma coisa. Diga-se de passagem agora o presidente do Banco Central se saindo bastante melhor já do que o ministro da Fazenda, porque encarando as coisas com um pouco mais de realismo e reciclando um pouquinho, timidamente que seja, reciclando o discurso. Não há desenvolvimento. A senhora é economista, presidente, e sabe que não há desenvolvimento sem alguma inflação. A própria China, que tem feito um desenvolvimento tão acelerado, tão significativo, conta com uma inflação, pelas últimas aferições, em torno de 6 e pouco por cento. E o motivo é óbvio: a economia está em expansão, é praticamente impossível acertar o ajuste exato entre a oferta de dinheiro e a oferta de produtos e serviços. Então, só não vai haver inflação numa economia estagnada, numa economia morta. Na verdade, esse discurso tem sido usado para camuflar o que toda a população brasileira já viu, que a história exaustiva, cansativa, do pagamento de juros, dos juros mais altos do mundo, que a senhora agora determinou, com o nosso aplauso, que sejam reduzidos os juros brasileiros de 12,5%, juros campeões mundiais. Brasil se dava, eu acho que ainda se dá, que só 0,5% ajuda, mas não resolve, ainda se dá o luxo de pagar os maiores juros do mundo. Para quê? Com que finalidade? Não há necessidade disso. E aí nós somos obrigados a assistir pela televisão a parlamentares quase humorísticos falando em criar impostos adicionais para que a senhora tenha dinheiro para governar, para que a senhora tenha dinheiro para alavancar o nosso desenvolvimento. A senhora deve, já com certeza percebeu que com esse corte de 0,5% nos juros da dívida pública, a senhora fez caixa. Milhões, provavelmente bilhões de reais ficaram nos cofres do Tesouro, vão ficar nos cofres do Tesouro, em vez de ser estiolados na mão dos rentistas que vivem de explorar a dívida pública brasileira. E eu lhe comento tudo isso, presidente, que eu votei na senhora e tenho muita esperança de que a senhora coloque as coisas em seu devido lugar. E venho lhe fazer um desabafo, que é a respeito da greve das instituições federais de ensino, que se encontram paralisadas ou semi-paralisadas pelo Brasil afora, porque há professores e há funcionários dessas instituições de ensino federais que não têm reajuste salarial há mais de 4 anos. Como é que nós vamos fazer um projeto de desenvolvimento com a educação pública superior e técnica nessa situação, presidente Dilma? Eu lhe peço que interfira pessoalmente e dê um ponto final à greve, fazendo justiça aos professores. Se a senhora, presidente, conversar com qualquer comerciante, ele vai lhe dizer dos números reais da inflação.
A inflação não parou nunca, eu já tenho dito isso nos governos FHC, nos governos Lula, e não parou ainda no seu governo também não. Os números que os comerciantes apontam de reajuste das mercadorias para as suas prateleiras são muito superiores aos números que o Copom, ou que o presidente do Banco Central, ou que o ministro da Fazenda menciona. Nós queremos uma política industrial sólida, não meia dúzia de medidas paliativas. O país tem sido primarizado pelo dólar baixo, a indústria tem sido quebrada, nós temos sido devolvidos à condição de plantation, de país de extração de minérios, e é preciso que a senhora tome o comando da nação, porque nós votamos na senhora para que a senhora o tenha, para que a senhora governe, para que a senhora mande na plenitude da Constituição da República Brasileira, e acabe com essa conversa fiada. E eu lhe repito, eu lhe peço, e não é nada pessoal, eu lhe peço a substituição do ministro Mantega, porque ele, por sua longa permanência no poder, está afinado demais com esse discursinho cansativo, monótono, sem vergonha, eu diria, de que os juros são altos para conter a inflação, que o governo não pode gastar, porque senão a inflação vai pipocar de novo. É mentira! A senhora viu recentemente na televisão o presidente Barack Obama dos Estados Unidos propondo ao Congresso Nacional Americano um plano de aquecimento da economia que passa, obviamente, por abundantes gastos públicos em obras. É preciso que o governo da República Brasileira faça parecido. Gaste muito no seu PAC 1, no seu PAC 2, no seu PAC 3, para que a nação decole, para que haja muito emprego, para que haja desenvolvimento. E esse dinheiro está na sua mão, bastando que a senhora mande que o presidente do Banco Central diminua mais e mais os juros da dívida pública, para que eles se aproximem do zero, porque quanto mais perto do zero, mais a senhora terá dinheiro em caixa para governar como o Brasil precisa e merece, como a saúde do nosso povo merece, como a educação do nosso povo merece, e como nós desejamos do fundo do nosso coração que a senhora passe a história como a mulher corajosa que sempre foi, que pôs o país no caminho que ele merece, de gigante, de país forte, de país rico, de país dotado de povo sério e trabalhador. Então, afaste, por favor, esse ministro que continua com o coração e a mente comprometido num momento que já passou. Nós precisamos de um ministro da Fazenda que, em vez de ficar procurando onde cortar, vá atrás de recurso para financiar a expansão. O ministro da Fazenda que se sente com o ministro do Desenvolvimento para planejar um plano de industrialização que volte a modernizar o país e que gere emprego qualificado para a nossa população. Era isso, presidente Dilma, que eu queria lhe dizer do fundo do coração, com toda a sinceridade, como brasileiro que sou, pai de 4 filhos, que votou na senhora com toda a tranquilidade de consciência. Muito obrigado pela sua atenção, sua, da presidente Dilma Rousseff e de todos os demais brasileiros que porventura venham a assistir a esse vídeo. Até uma próxima.